do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje é a nossa aula número 30 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de sensores e atuadores, isso mesmo. Na última aula nós vimos um pouquinho sobre os sensores do Ludobot e EV3 e hoje nós vamos dar continuidade. Mas para isso nós vamos relembrar essa montagem aqui. Essa montagem com o sensor color, isso mesmo, que ele reconhece a questão das cores e também realiza a pronúncia. Vamos ver aqui no detalhe? Vou sentar aqui para vocês darem uma olhada e observarem como que funciona essa montagem. Vou dar o play. Vejo que ele faz a leitura, reconhecimento de cores e ele faz toda a pronúncia, reconhecendo a cor azul, vermelha, amarela, verde. E ele faz essa pronúncia em inglês, então ele fez a pronúncia da cor azul, blue, vermelho, red, amarelo, yellow e verde, green. Isso mesmo. E vejam que olha só que interessante, hoje nós vamos ver outras funcionalidades do sensor color, isso mesmo. Mas para isso, eu vou mostrar para vocês que além dessa programação, retomando a aula anterior, ele também tem uma outra programação que é o quê? De se movimentar, caminhar, ao mesmo tempo que ele reconhece a cor. Vamos ver aqui como que funciona. Ele andou para frente, vamos ver agora se ele vai andar para trás. Muito bem. Então, determinadas cores, ele está programado para andar para frente e outras cores, como no caso aqui do azul, ele vai andar para trás. E agora nós vamos ver, como nós já vimos na última aula, quais peças que nós utilizamos, vamos ver a programação por trás, tanto da leitura do sensor de cores, né, o sensor color, como também essa questão do movimento em conjunto. Vamos ver esse vídeo? Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ver uma programação de identificação de cores e também de movimento. Então aqui vocês podem ver o lobby do programa do EV3. Nós iremos em Arquivo, Novo Projeto, Programar e vamos colocar em Abrir. Aqui vocês podem ver que nós temos esse bloco aqui do Play. E ele é igual à bandeirinha verde que utilizamos no nosso Ludobot. Ele é sempre necessário para iniciarmos a nossa programação. Então aqui embaixo nós temos acesso a todos os blocos que podemos utilizar nas programações. Mas nós iremos iniciar esta programação com o bloco ciclo. Por que ciclo? Lembram lá do bloco do Ludobot? Que é sempre que ele cria uma condição de ciclo, este bloco representa a mesma coisa. Para darmos continuidade à nossa programação, nós iremos utilizar agora o bloco de comutação. O que significa comutação? Significa troca e movimento. Então, o que nós iremos fazer? Vocês podem observar que eu coloquei o bloco de comutação dentro do bloco do ciclo, porque eu quero que ele execute sempre o que eu vou colocar aqui dentro. Para começarmos com o bloco de identificação de cores, precisamos alterar o nosso sensor. Então, iremos utilizar o sensor de cor e medida cor. Então, este é o primeiro passo. Agora, nós iremos alterar aqui para vermelho, porque nós queremos que o nosso EV3 identifique a cor vermelha. E para isso, eu irei utilizar um bloco de som, para que quando ele identifique a cor vermelha, ele produza o red, o som do vermelho em inglês. Então, vou aqui selecionar. Vocês podem observar que tem diversas possibilidades de sons dentro do nosso EV3. E aqui eu irei colocar o red. Dando continuidade, irei colocar agora outra cor. Vamos colocar o verde. E vamos fazer o mesmo processo. Irei trocar aqui para o som green,
que é verde em inglês. Agora, nós temos a cor vermelha e o verde. Então, ele irá identificar essas cores e irá realizar a fala. Mas eu quero adicionar mais cores. Então, eu venho aqui em mais e vou adicionar mais um bloco de som e uma cor. Vamos colocar agora o yellow, o amarelo. Então, vou selecionar aqui a cor yellow. E quero mais um bloco novamente para colocarmos o blue. Então, vou novamente adicionar e vou adicionar o bloco de som e selecionar o blue, que é azul, e a cor azul. Muito bem, agora a nossa parte de identificação de cores e sons está ok. Mas e se eu quiser adicionar um movimento? Então, eu vou escolher aqui, ó, o motor grande e irei colocá-lo ao lado do som. Nós iremos trabalhar aqui com rotações. Então, ele vai andar na velocidade 50 e vai rotacionar uma vez. Então, as rodas vão dar um giro somente. Mas eu vou programar outra numeração aqui para que ele ande um espaço maior por um tempo maior. Então, vamos colocar aqui duas rotações, para que ele ande um espaço um pouquinho maior. E vamos repetir novamente, colocando o motor e a rotação. Então, vou adicionar aqui todos os blocos referentes ao motor grande. E agora eu quero assim, se ele identificar a cor vermelha, ele falará red e andará para frente. Mas eu quero que quando ele identifique a cor verde, ele ande para trás. Então, eu vou selecionar aqui menos 50 para que ele ande para trás. E vou colocar a rotação número 2. Agora, quando ele identificar a cor amarela, vou colocar 50 e a rotação 2, que fará com que ele ande para frente. E aqui no azul vou colocar menos 50 e a rotação 2, que ele irá andar para trás. Está pronta a nossa programação do EV3 identificando cores e movimento. Então, vocês podem ver que é muito fácil de mexer neste programa. Ele é bem intuitivo. Vocês podem observar pelos desenhos e também pelas legendas que aparecem ao passar a seta pelos blocos. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Esse vídeo ele foi elaborado pela professora Andressa. Muito obrigada, professora Andressa, por nos encaminhar essa programação. E percebam que a programação que foi feita a leitura com o sensor color, ele leu as cores vermelho, em inglês que seria red, azul, blue, amarelo, yellow e verde, green. Isso mesmo. Então, observem agora na tela que nós vamos ver as outras funções do sensor color. O sensor color, na função modo intensidade da luz refletida, mede a intensidade da luz refletida a partir de uma lâmpada vermelha. Ele utiliza uma escala que vai de 0, muito escuro, até 100, muita luz. Vejam também, olha, ó, o modo de intensidade da luz refletida permite que o seu robô possa ser programado para mover por uma superfície branca até detectar uma linha preta. E assim nós conseguimos ver a questão do sensor, o seguidor de linha, isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês agora como que funciona, como que foi feita essa programação e essa montagem, utilizando o EV3, numa outra configuração aqui, mostrando o seguidor de linha, como que foi programado. Vamos lá, deixa eu dar o play. Perceba então que ele vai emitir essa luz refletida que é a vermelha e ele vai estar reconhecendo entre o branco e o preto para conseguir seguir a linha. Então vamos lá. Veja então que ele fica deslizando de um lado para o outro, encontrando essa luz que ele está refletindo
para encontrar a linha preta e seguir a linha preta. Então, esse é o modo de intensidade de luz refletida, que é uma outra função do sensor color. Mais uma vez, para vocês estarem observando no detalhe. Vejam que interessante. Muito bem. Agora, vejam que diferente da outra montagem que eu mostrei agora há pouco para vocês, essa montagem utiliza apenas um sensor color que está apontado para baixo e não para frente, porque ele quer reconhecer ali qual a intensidade da luz refletida, seguir uma linha. E no outro caso, ele iria reconhecer as cores por conta do sensor de luminosidade. Percebam que nessa montagem eu utilizei 2 motores médios do EV3 para dar a força, a potência para o meu carrinho andar para frente. Isso mesmo. Então, veja que eu tenho aqui, ó, os motores, que eu comentei agora há pouco com vocês. Tenho aqui as rodas, conectores, diversas vigas para estar fazendo a união desses motores. O meu sensor, ele está conectado aqui no meu cérebro do EV3. E percebo que aqui na frente, bem no detalhe, vocês vão ver a programação. É onde eu consigo estar setando, né, indo para cima e para baixo, encontrando a programação que foi realizada anteriormente no computador, no programa do EV3, ok? E cada cabo está conectando ali, passando a programação para o meu cérebro, junto com os motores e o sensor. Agora nós vamos ver mais uma outra função. Acompanhem comigo na tela. Na função modo intensidade da luz ambiente, o sensor color mede a força da luz solar que entra pela janela e a luz de uma lanterna. O sensor utiliza uma escala que vai de 0, muito escuro, até 100, muita luz. Relembrando as aulas anteriores, em uma das montagens que eu trouxe para vocês com o Ludobot, vocês perceberam que essa possibilidade também com o sensor de luminosidade, que é possível você estar fazendo essa programação. Porque o sensor de luminosidade, ao encostar uma fitinha preta, por exemplo, um papel preto que está representando a noite, a escuridão, automaticamente ele acendia. Você se lembra daquela montagem do poste com o posto de gasolina? Isso mesmo. E o Ludo, com os atuadores, acendiam a luz. Essa representação aqui também com o EV3, uma das opções da função de luminosidade do sensor color. Continuando, observem ali na tela. Isso significa que seu robô pode ser programado para disparar um alarme quando o sol nascer pela manhã ou interromper uma ação caso as luzes se apaguem. A taxa de amostra do colo, o sensor, é de 1 kW. Então veja só que interessante, são possibilidades de montagens e programações que você pode estar realizando também com o EV3. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra opção, que é o sensor touch. Isso mesmo. Como no Ludobot, no EV3 nós também temos o sensor touch. Vejam lá, acompanhem comigo. O sensor de toque possui a função de perceber quando o seu botão vermelho é pressionado e liberado. Ele pode ser programado em 3 condições: pressionado, liberado, pressionado e liberado ao mesmo tempo. Nós já vamos ver daqui a pouco uma montagem muito interessante e que vai mostrar essas funções com o sensor de toque. Mas não só com o sensor de toque, como também com o sensor giroscópio. Mas para isso nós precisamos entender qual que é a função do sensor giroscópio. Vejam comigo. É um sensor digital que percebe o movimento rotacional em um único eixo, quando programado. Ele pode detectar a taxa de rotação em graus por segundo no movimento em que o robô executará. Então, o robô giroscópio, ele também existe essa representação dentro do Ludobot. Vocês vejam que existe uma semelhança de sensores entre o EV3 e o Ludobot. Então é possível estar executando as representações, as montagens com um kit e outro. Vamos ver então essa montagem no detalhe que eu vou mostrar para vocês. Observem ali na tela. Vejam só que interessante, eu trouxe aqui para vocês essa representação de uma alavanca, isso mesmo. Se lembra dos conceitos tecnológicos que nós estudamos? Isso mesmo, a alavanca era um dos conceitos. E eu vou mostrar aqui para vocês no detalhe. Percebam que eu tenho o sensor de toque, mas ao levantar essa alavanca, como se fosse uma plataforma elevadiça, vocês vão ver ali o sensor também, um outro sensor de toque e o sensor de giroscópio. Então, vou clicar aqui, vou setar, vou dar play na programação,
Vou clicar no meu sensor de toque. Percebo que a minha plataforma ela está levantando, executou um som, porque simboliza o quê? Meu sensor de giroscópio, ele entrou em funcionamento. Vejam só que interessante. Então, ao clicar aqui, retorna. Muito bem. Então, essa foi a montagem da representação da alavanca, que eu utilizei o sensor de toque e giroscópio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no detalhe. Vejo que essa montagem é um pouquinho diferente das outras que eu acabei mostrando para vocês agora há pouco, que era a montagem de um carrinho, certo? E aqui é a representação apenas dessa alavanca. Eu utilizei algumas peças aqui, por exemplo, a engrenagem, o eixo, vigas, conectores. Do lado contrário aqui vocês conseguem ver aqui o motor médio, que vai dar a força para a minha alavanca, né, da minha plataforma que está se levantando. E a questão do giroscópio é super importante porque mostra a angulação. Por quê? Porque cada vez que sobe o giroscópio em funcionamento, ele vai tocar uma musiquinha que diz o quê? Que o ângulo chegou ali a 90 graus e depois ele vai voltar novamente ao seu lugar que era próximo a outro sensor de toque. Vejam agora, nós vamos conhecer um outro sensor, que é o sensor ultrassônico, isso mesmo. Observem ali na tela. Sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico digital EV3 gera ondas sonoras. Quando programado, realiza a leitura das ondas sonoras para detectar e medir a distância dos objetos à sua frente. Vamos ver então no detalhe, na prática, como que funciona esse sensor ultrassônico? Vocês vão perceber que ao colocar um obstáculo, algum objeto na frente desse sensor, ele vai parar. Isso mesmo, ele foi programado para ficar parado e retornar. Vamos ver então como que funciona? Vou setar aqui a programação. Ele vai começar a caminhar e ao encontrar um objeto, ele vai parar. Se vocês viram, então vocês perceberam que ao realizar a leitura, ele ficou parado. Então, ao iniciar novamente, ele vai iniciar seu percurso com uma velocidade x e encontrando esse obstáculo, ele vai parar. Muito bem. Então, essa é uma possibilidade de montagem da configuração do sensor ultrassônico. Mas como que poderíamos fazer isso na vida real trazendo o EV3? Por exemplo, se eu quisesse fazer a representação de um semáforo, que ao, por exemplo, o carro perceber que é sinal vermelho, que tem um obstáculo ali na frente, o sensor ultrassônico iria parar automaticamente. Então, são possibilidades de representação com o EV3. Agora nós vamos ver atuadores, porque a nossa aula não fala só de sensores, também dos atuadores. Mas o que são atuadores, afinal de contas? Observem comigo ali na tela. Possuem esse nome pois atuam no ambiente sempre ligados a uma ação. A realização de um trabalho ou funcionamento de um atuador é muito parecido com o funcionamento de um sensor, pois esse transforma uma forma de energia em outra, mas o atuador faz com que o mesmo caminho, só que ao contrário, inverso. Nós já vamos ver como que funciona isso na prática. Continuando. Segundo Bugnari e Maestrelli, os atuadores atendem a comandos que podem ser manuais ou automáticos, ou seja, de qualquer elemento que realize um comando recebido de outro dispositivo, com base em uma entrada ou critério a ser seguido. Então vamos relembrar. Os sensores são responsáveis pela detecção de algum fator externo físico e os atuadores são responsáveis pela ação, ou seja, o sensor ele vai captar algo. E o atuador ele vai estar executando, por exemplo, um movimento, uma música. E já vamos ver outras coisas mais que ele pode estar desenvolvendo dentro de uma montagem de um kit de robótica. Acompanhe ali comigo. Então, os nossos olhos são como os sensores. Por quê? Porque nós conseguimos observar o ambiente, assim como os sensores de kit de robótica. E o atuador ele vai estar executando como o nosso corpo, os músculos, vai estar executando o movimento de caminhar, de andar, de estar executando esse movimento, por exemplo, de levantar o braço e descer. Continuando ali. Existem diversos tipos de atuadores e pode-se destacar entre eles aqueles de luz, que alteram a luminosidade do ambiente, exemplo, as lâmpadas. Isso mesmo, as lâmpadas são exemplo de atuador. Temperatura, altera a temperatura do ambiente, exemplo, a resistência do chuveiro, forno, ar-condicionado, etc.
Então veja só que interessante, na nossa casa nós temos diversos atuadores, como também sensores, que nós já vimos no decorrer das aulas de robótica educacional. E um dos atuadores que foi exemplificado ali, o nosso próprio chuveiro ali, a questão do chuveiro elétrico, que tem a resistência. Continuando ali. Som. Produzem som, exemplo, buzinas, campainhas e alto-falantes. Força e movimento. Um outro exemplo que nós podemos encontrar os atuadores. Na força e movimento, nós encontramos aqueles atuadores que geram movimento, ou seja, o motor pistão. Então, vejam que só que interessante, até no carro nós podemos encontrar os atuadores. E no nosso dia a dia, então, são diversos atuadores e sensores que encontramos, não só nos kits de robótica. Então, observem essa animação. Nós temos ali uma pessoa, malha fechada, o nome dado a todo o ciclo realizado. Mas como assim ciclo realizado? Olha ali um exemplo. A pessoa ali, a moça, ela precisa atravessar a rua. Para isso, ela precisa utilizar o sensor, que é o quê? Da observação dos seus olhos, ver se tem algum carro passando na rua, uma bicicleta, algum skate, alguma pessoa transitando com algum veículo, para poder atravessar. O correto, lógico, é atravessar na faixa de pedestres, né? Então, ela vai estar observando. Em segurança, ela vai estar utilizando os atuadores, que são suas pernas, os músculos, para caminhar e andar para o próximo para o outro lado da rua. Então, ela emite um sinal do sensor para o cérebro que o atuador, que seriam as pernas, vai executar essa ação. Então, isso é um ciclo realizado. E nós podemos ver isso no kit de robótica. Sim, por quê? Porque no kit de robótica é a mesma coisa. Tem o sensor que tem toda uma programação por trás, que ao clicar um botão, que seria o sensor de toque, ele vai estar executando, realizando ali com o atuador, né, a função do movimento ou de uma música, de um som. Vamos ver ali, ó, olha só, então o trajeto que a pessoa ela precisou executar utilizando os atuadores. Os atuadores também de movimento podem ser atuadores hidráulicos, atuadores pneumáticos, atuadores eletromagnéticos. Nossa, professora Júlia, que complicado. O que são esses atuadores? Eu pensei que era só a questão do som, só a questão da música, do movimento. Não, existem diversos tipos de atuadores. Vamos ver então, num detalhe, cada tipo de atuador que eu exemplifiquei agora para vocês? Atuador hidráulico é o primeiro. Eles utilizam um líquido à pressão para movimentar as partes do robô. São utilizados nas indústrias para operar grandes cargas, podendo exercer ações como empurrar, esmagar ou levantar peso. Vejam só que interessante, também os atuadores hidráulicos utilizam a energia hidráulica em bombas, motores, válvulas e entre outros. Esta energia hidráulica pode ser gerada manipulando a pressão de líquidos existentes no atuador, gerando a energia necessária para realizar e determinar uma tarefa. Então, para estar executando aquele movimento, ele vai estar executando ali, pressionando e passando um líquido para fazer um movimento, por exemplo, que nem aqui nós temos o braço robótico, de se movimentar para o lado direito e para o lado esquerdo. Nesse caso aqui não é um atuador hidráulico, mas só para estar exemplificando para vocês uma possibilidade que eu poderia estar fazendo uma montagem com uma seringa e com esse líquido executando ali a pressão para o movimento do meu braço robótico andar, né, se deslizar, se movimentar para a direita e para a esquerda também. Atuadores pneumáticos. Vamos ver o que é isso? Eles utilizam a pressão do ar para movimentar o robô. São mais baratos que os hidráulicos, sendo usados em robôs de pequeno porte e oferecem baixa precisão, executando operações simples. Então, diferente do outro que hidráulico, que era uma alta precisão, aqui é uma baixa precisão porque ele utiliza a questão do ar. Então, vamos ver aqui, ó, continuando. O termo pneumático vem do grego pneumos, ou pneuma, que significa sopro, respiração. A energia pneumática provém da compreensão do ar atmosférico em um reservatório, transformando em ar comprimido, a uma dada pressão de trabalho. Para isso, eu trouxe para vocês essa montagem do braço robótico. E esse braço, ele é utilizado com o atuador pneumático. Vamos ver aqui no detalhe como que funciona? Veja só que interessante aqui. Então, tem a montagem do meu braço robótico, que ele utiliza o atuador
atuador pneumático, isso mesmo. Por quê? Porque eu vou comprimir a questão aqui do ar, que vai passar esse ar por esses fios. Esse relógio aqui, ele vai medir aqui a pressão. E quando eu não conseguir aqui, ó, mais subir aqui a minha setinha dentro do relógio, quer dizer que já tem o ar suficiente para abrir a minha mão e fechar. Vamos ver aqui, ó, eu tenho essa alavanquinha aqui que eu vou estar liberando essa força do meu ar comprimido. Novamente agora eu fechei a minha mão, vou agora abrir. Veja que interessante. Então, esse ar ele passa por essas mangueirinhas, que vai passar por essa seringa e que vai estar abrindo e fechando com a força do atuador pneumático. Novamente. Então, para essa montagem, eu utilizei vigas, conectores, eixo, esses caninhos, essas mangueiras que vão estar passando o ar, a minha seringa, mais essa válvula aqui, que é um relógio que vai regular ali a pressão. Bem interessante, né? Agora nós vamos ver um outro atuador, isso mesmo, atuadores eletromagnéticos. Eles utilizam a energia produzida por motores elétricos ou músculos artificiais. São os mais utilizados em robôs de pequeno e médio porte. Acompanhem comigo. Entre suas principais vantagens está dos motores elétricos quando são associados aos sensores. Podem ser empregados para o controle da força e a posição do robô. Eles permitem que os movimentos do robô sejam controlados e programados por sinais elétricos. E eu acho que vocês se lembram de uma montagem muito conhecida aqui na nossa aula, que nós utilizamos lá no início das aulas de robótica educacional, que é o braço robótico, isso mesmo. Esse é o braço robótico que ele vai estar executando o movimento de pinça, de pegar ali a peça e deslocar de um lado para o outro, da direita para a esquerda. Vejam só, que só que nessa função nós temos a questão do atuador e do sensor color, que é a questão quando da luz refletida aqui, ao tampar por essa peça aqui, ele vai estar realizando o movimento de subir e descer. Então nós vamos observar que naquela época, eu até comentei com vocês a funcionalidade desse braço robótico, as peças que foram utilizadas, mas hoje nós vamos observar e vamos ver no detalhe aqui a função do sensor e do atuador. Então, vou colocar aqui, vamos para executar. Então, vejo que ele ligou. Vou colocar a minha peça aqui do lado para o meu braço buscar. Então, agora ele subiu. Muito bem. Então, veja só a representação. Cada vez que esse sensor, vejo que a luz dele está refletindo ali a luz vermelha e a peça estiver tampando, ele vai ali estar no movimento estático parado. Ao deslizar aqui a peça, ela vai descer um pouquinho para baixo, ele não vai ver mais a presença da peça, então a luz não vai existir uma reflexão, ele vai descer e pegar a peça que está aqui embaixo e vai deslocar ela para o lado. Bem interessante. Como comentei com vocês, nós vimos agora aqui os sensores e atuadores do EV3. Mas vamos relembrar e ver um pouquinho dos atuadores do Ludobot, porque nós vimos bastante os sensores do Ludobot, isso mesmo. Então vamos ver aqui a montagem que você já conhece aqui do carrinho, só que observando os atuadores em ação, isso mesmo. O primeiro atuador que eu vou mostrar para vocês é da luz, isso mesmo, essa luz refletida. Percebam que o meu carrinho parado, ele emite essa luz vermelha. Mas em movimento, que eu programei aqui, fiz a transmissão por Bluetooth para conseguir controlar o meu carrinho, vocês vão ver que vai mudar as cores. Vamos ver, para frente, o meu carrinho, ele fica na cor verde, novamente, ele fica nessa cor verde. Se eu quiser que ele retorne para trás, ele vai emitir uma outra luz. Vamos ver qual vai ser a cor? Azul, muito bem. Então, são duas cores, verde, azul, e parado, ele emite a luz vermelha. Vamos ver agora que, além da questão da luz, nós também temos o atuador que é o som. Isso mesmo, vamos ver. Então, ao andar, eu posso estar emitindo o som em conjunto. Então, vejam que
tanto para frente e para trás, eu posso estar clicando aqui no símbolo do som e ele vai reproduzir um som, uma musiquinha, parado ou em movimento, que é um outro atuador muito interessante. E o nosso último atuador aqui no Ludobot que nós vamos ver agora é o de movimento. É esse que eu já estava executando aqui para vocês. Então agora eu vou executar em conjunto de movimento, o de cor, que é da luz, e da música. Vamos ver? Então ele está executando 3 atuadores em conjunto. Além de estar, veja só que interessante, girando para a direita e para a esquerda, ele só acende uma luz, simbolizando a direção que ele está virando o carrinho. Mas também trouxe para vocês uma outra montagem aqui para vocês, isso mesmo. Percebam que aqui eu tenho uma montagem de um trem, olha só que interessante. Nós temos esse carrinho, nós temos as vigas que estão conectadas com diversos conectores para carregar uma carga, que é o container. E temos um guindaste, mas o que será que esse guindaste vai fazer? Será que ele vai conseguir retirar essa carga que está na minha locomotiva? Vamos ver no detalhe? Mas para mostrar no detalhe essa montagem, eu convidei a professora Ana. A professora Ana, ela é professora de robótica do 4º e 5º ano e da EJA, Educação em Jovens e Adultos. Tudo bem, professora Ana? Tudo bem, professora Júlia. Que bom! Então a professora Ana, ela vai nos explicar como que funciona essa montagem e como que nosso guindaste vai pegar a carga do trenzinho. Vamos ver então? Então, nós estamos aqui com uma montagem com kit de robótica Ludobot e essa construção representa um guindaste e essa aqui uma locomotiva, um trem. Vamos ver em funcionamento? Você estava falando de sensores e atuadores. Isso mesmo. E aqui nós temos alguns sensores, no caso o sensor de luz, que vai reconhecer a cor vermelha e aí vai colocar em funcionamento. Então, o atuador são os motores. Bem legal. E eu percebi que aqui tem uma peça bem diferente, que não é uma peça do kit de robótica, né, professora Ana? Não, essa peça aqui foi feita na impressora 3D e aqui nós colocamos um ímã para que ele consiga se conectar com o nosso container. E olha só que legal, então, utilizando a mão na massa, a construção, dentro da aprendizagem criativa, nós podemos fazer essa montagem com o kit de robótica utilizando outros materiais. Não é mesmo, professora Ana? Exatamente. E aqui também essa estrutura foi feita com materiais alternativos, como caixas de papelão, papéis coloridos para enfeitar e para deixar mais legal. E até o nosso container é feito de papelão também. Então, são possibilidades para vocês estarem vendo que a mão na massa ela está inserida em todos os momentos da nossa vida. Como, por exemplo, numa representação aqui com o kit de robótica Ludobot. Vamos ver, então, no detalhe como que funciona essa representação, professora Ana? Sim, então, ó, como ele funciona? Ele foi programado para identificar a cor vermelha. Aí, quando ele reconhecer a cor, ele vai fazer um giro, um movimento do motor, vai pegar aqui o container, vai levantar através do ímã, vai colocar aqui na locomotiva e vai levantar novamente. Nossa, que legal! São diversas funções, né, que ele vai estar executando ali. Exatamente, vários conceitos tecnológicos, como estrutura, alavanca, e também os sensores e atuadores. Então vamos ver em funcionamento? Eu vou colocar aqui, observe que ele fez o giro, ele vai abaixar aqui para pegar aqui o nosso container, observe que ele vai encaixar o ímã. Agora ele vai levantar o nosso container, olha ali, ele está levantando. Que legal, professora Ana! Isso, ele vai fazer o giro, observe. Eu vou dar uma ajudinha aqui para encaixar aqui na nossa locomotiva. Para ajustar, isso mesmo. Isso mesmo. Eu vou colocar aqui para que ele feche e ele segure, então, a nosso container aqui. Que legal! Nossa, adorei essa montagem. E aí a nossa locomotiva poderia seguir o caminho dela. Você viu que interessante? Então, além dessa montagem de guindaste, eu poderia estar executando um seguidor de linha aqui também. Que para minha locomotiva dirigir ali um percurso. Muito legal essa montagem, adorei, Muito professora. legal, né? Você viu, então os estudantes puderam ver o que você estava explicando. Os sensores de movimento, os sensores de luz, né? Os atuadores de movimento, os sensores de luz, atuadores de luz e também de som, que eles emitem alguns barulhinhos, como você mostrou. Isso mesmo. E lógico, utilizando também a aprendizagem criativa mão na massa, nessa montagem na confecção dos materiais, como do container, que utilizamos o papelão,
o papel, a caixa aqui, que para dar a altura do meu guindaste. Muito legal. Eu adorei as montagens, professora Ana, e eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigada. Que Tchau, isso. pessoal. E agora, pessoal, nós vamos ver uma outra montagem do EV3. Isso mesmo, mostrando os atuadores. Observem comigo no detalhe. Então, a nossa última montagem, utilizando o kit de robótica EV3, eu trouxe essa representação desse robozinho aqui, que ele vai estar utilizando sensores e atuadores. Isso mesmo. O sensor é o sensor ultrassônico, que ele vai estar percebendo um obstáculo e ele vai parar e voltar para trás. Percebam esse movimento. E também nós temos os atuadores, porque ele vai pronunciar, ele foi programado para falar a palavra EV3, só que em inglês, que seria o nome dele, então EV3. E além do atuador aqui da luminosidade, que é a questão do visor do cérebro, que vai estar mostrando aqui a cor também, certo? Então vamos ver, além desses atuadores, tem o atuador de movimento, lógico. Então vamos ver aqui no detalhe. Perceba que ele vai andar para frente. E ao ver um obstáculo, ele retorna para trás. Novamente. Reconheceu um obstáculo que eu coloquei o controle. Ele retornou para trás, executando assim os atuadores de movimento e de voz, pronunciando ali também a sua fala ali, que foi programado a palavra EV3. Vejam só que interessante. Então, diferente das outras montagens, eu não utilizei, por exemplo, uma roda. Utilizei essas peças aqui, que ao rodar, né, elas vão estar o meu robozinho ele vai se movimentar. Além das vigas, conectores e 2 motores médios que vão dar velocidade para o meu robô se deslocar para frente e para trás. Então, veja que eu coloquei agora para vocês todas as montagens que eu utilizei com o EV3. Então, essa última agora que nós utilizamos o sensor ultrassônico com o motor, né, e os atuadores que foram utilizados para a questão da pronúncia da palavra do EV3. Aqui o sensor colo, que foi uma das primeiras montagens que eu trouxe hoje na aula. A representação também do sensor colo para estar identificando a questão das cores. Nesse caso aqui era o seguidor de linha e esse aqui era a representação reconhecendo as cores e do movimento. 2 programações em 1. Essa outra representação aqui da alavanca da plataforma de elevação, que utilizei o sensor de toque e o sensor giroscópio para dar essa questão do ângulo. E o braço robótico. Veja então, são todas as possibilidades com o kit EV3, utilizando os sensores e os atuadores. E eu faço um convite muito especial para vocês, isso mesmo. O convite, caso vocês tenham alguma atividade, algum registro, que nos encaminhe por e-mail. Nós ficaremos muito felizes em receber esses registros. O nosso e-mail é robotica@curitiba.pr.gov.br. E eu vou ficando por aqui até a nossa próxima aula. Tchau! Gente, se preparem porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3, a dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4, o jeito que você inventar. Vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação, só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo,
é preciso manter o distanciamento, ou seja, fique sempre a 4 passos bem grandões dele. Ficamos combinados? Então, até mais! Ei, olha eu de novo! Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo, mas vem de máscara. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa é importante que você esteja pronto, com o álcool em gel nas mãos. E a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. E não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Quero muito ver você aqui, mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis, para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro, porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação.